Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Ataque Total da Bíblia. Tema número 13. Os segredos por trás das sociedades secretas. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Os segredos por trás das sociedades secretas. O ataque total. E o texto de Efésios, capítulo 5, verso 11, que é um chamado para nós sair da vida mundana e voltar-se para Deus, voltar-se para a luz. Vamos lá. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. E aquela pergunta básica que em todo vídeo do Ataque Total eu trago. Você está pronto para o maior evento que vai acontecer neste planeta? Que é a volta de Jesus? Depois da tribulação, Jesus voltará? Você está pronto? Agendas secretas. Vamos lá. A cristandade e as sociedades secretas. Igual eu trouxe um tema na palestra, estou trazendo aqui também para vocês aqui no Ataque Total. Que teve o cabalismo, que incentivou o gnosticismo, foi fundado por Simão Mago, que de acordo com Euclides Levi, tornou-se o feiticeiro de Nero. Isso está aí na História de la Magia, a História da Magia, página 189, quer dizer, não estou trazendo aqui uma coisa que eu inventei, é história. Então, como se diz, abate todo o engano que as pessoas falam. Vocês ficam com teoria da conspiração, ficam falando besteira. Não, é história apresentada aqui. E do cabalismo veio os essêncios, que do essêncios veio a Babilônia. Na verdade, a Babilônia, né, começou a essas práticas, né? Só você ler lá em Daniel o que esse reino fazia. Da Babilônia saiu as sociedades islâmicas ismaelitas, carmatitas, fatímidas, drusos e assassinos. É só que tinha. E disso saiu os cavaleiros templários, os rosacruzes e os jesuítas, que é a mesma coisa de maçonaria. Aí está o mapinha de Gary E. K., a rota para a ocupação global. Está aí. Antigas religiões de mistério, e dessa coisa bem, Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia, todas eram formas de panteísmo. E vai falando, né, de coisas, a cadeia, né, como tem a cadeia profética que a gente fala, de Adão até Jesus, tem a cadeia profética deles lá, né, a gente fala também de cadeia alimentar, como se diz, dos animais. Vai se formando a agenda secreta. Você vê que cada ponto tem a ligação que vai se formando. Os senhores do mundo, né, como diz lá o canal. Albert Pike, em Morais e Dogma, na página 817. Os templários, como todas as outras sociedades secretas, têm duas doutrinas, uma oculta e a outra revelada aos mestres, que se chama Joanismo.
A outra pública se chama Catolicismo Romano. Tá vendo? O próprio Albert Pike, que é maçom, que foi maçom, né? Já faleceu, falou Catolicismo Romano. Tá vendo que na Idade Média a Igreja tinha o poder do Estado e que os Cavaleiros Templários era do Estado. Perseguia cristãos que tinham a Bíblia debaixo do braço, que não aceitava os dogmas romanos, as doutrinas. É como se dizia, ó, vai lá e mata os valdenses, os udilgenses, os huguenotes, que não aceitam a minha doutrina. Para vocês terem uma ideia, eles eliminaram 3 tribos, que eram tribos arianas, que acreditavam na doutrina de Ario. Imagine o que eles iam fazer com os cristãos. Para vocês terem uma ideia do que é esse poder. Os templários foram acusados de cuspir em Cristo e negar a Deus em suas festas, de graves obscenidades, conversas com demônios femininos e adoração de um ídolo monstro. O término do drama é bem conhecido naquele Jacques de Molay, e os seus seguidores parecem nas chamas, mas antes de sua execução, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois veio a ser conhecido como maçonaria escocesa. Quer dizer, tá vendo? O engano em cima de outro engano. Era uma execução de um ser humano. Tá lá, todo o cenário pronto para executar esse ser humano, e no erro vem um erro maior e encobre o erro pequeno para disfarçar que foi o nome maçonaria escocesa. Quer dizer, a partir dessa execução veio a maçonaria escocesa. Quer dizer, olha só o engano. É como se diz assim, eu vou num lugar, tenho intenção de roubar, só que eu fico pagiando as pessoas. Fico lá disfarçando, fico vendo a joia, fico vendo vários itens, e a moça abre lá a coisa das joias, a gaveta das joias, e eu disfarço, vou lá, cato uma joia sem ela perceber. Vai na outra, cato outra sem perceber. É a mesma coisa. Disfarça, até implantar uma sociedade. Jogam sujo? Por que já não fala? A gente tá com a maçonaria aqui mesmo. A gente serve a Satanás. Quer dizer, disfarce atrás de disfarce. Continuando. Hermenêutica ou oculta. Em escuridão da sua prisão, o grande mestre criou que lojas metropolitanas em Nápoles para o Oriente, em Edimburgo para o Ocidente, em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul. As iniciais de seu nome, JBM, são encontradas na mesma ordem nos primeiros 3 graus, e são uma prova muito coerente de que, de fato, foi esse o princípio da maçonaria moderna. Albert Pike, no livro Morais e Dogma, página 820. O grau 32 da maçonaria, o sublime príncipe do segredo real. Tá vendo? Ele tá falando aqui dos graus. Quer dizer, não sou eu que estou mostrando, assim, eu inventei essas palavras.
Não, é fatos históricos, é livros que alunos da faculdade aprendem com professores ateus. Pode ter certeza que saem com a mente que já é pequenininha, sai sem nada, como se diz, coisas desse tipo. Lá não apresenta a Bíblia Sagrada para falar, não, conheça o Jesus, conheça o nosso Deus. Não. Conheça livro de Albert Pike, Allan Kardec. Igual disse uma moça uma vez, A Porta do Inferno, na faculdade. Exatamente. É importante, não vou generalizar aqui. Mas é como se diz, por trás de tudo o estudo tem as obscuridades de levar você ao caminho de Satanás. Tô fora, como se diz. Vamos lá. A ciência oculta dos antigos magos foi escondida sobre a sombra dos antigos mistérios. Ela foi imperfeitamente revelada ou desfigurada pelos gnósticos. E se imagina que sobre a obscuridade que cobre os crimes dos templários, encontra-se enigmas envoltos que parecem impenetráveis nos ritos da maçonaria. Exatamente. Quer dizer, é teoria da conspiração, como diziam os antigos? Não é. É a verdade. Aí está o chão como tabuleiro, que vários cantores apareceram num cenário cantando em cima desse chão em forma de tabuleiro. Até mesmo cantores gospels. Quer dizer, é coincidência ou realidade? É realidade. Como se diz, não tem o que questionar. Está aí um maçom, as roupas deles, presta atenção nas roupas. Albert Pike fala no livro Morais e Dogmas, na página 97. A Santíssima Cabala. Olha lá, Santíssima Cabala, hein? Olha só. Ou tradição dos filhos de Sete. Foi levada da Caldeia por Abraão. Da Caldeia, né, por Abraão. Quer dizer, eles, mexem com as coisas cristãs. Sete foi, a família de Sete foi, como se louvaram a Deus. Foi aquela família que andou no caminho de Deus. A própria Gênesis fala que Sete serviu a Deus, que foi o filho que, que veio no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E ele serviu a Deus. E nem chegou a conhecer Abraão, como se diz. E inventam que Sete foi levada da cadeia por Abraão. Olha só. Ensinada aos sacerdotes egípcios por José, recuperada e purificada por Moisés, escondida sobre símbolos da Bíblia, revelada pelo Salvador a São João, e foi colocada inteira sobre figuras sagradas análogas, e aquelas da antiguidade, no Apocalipse do aquele apóstolo. Quer dizer, para você ver como eles são sujos, né? No livro Ibeden, na página 2020, as três grandes luzes da loja maçônica são símbolos para nós no poder de sabedoria e bondade de Deus. Bondade de Deus, hein? Olha só. Eles são símbolos dos três primeiros sifritos, de acordo com a Cabala. Quer dizer, povo de Deus, está aí provas. Não tem mais o que questionar. Albert Pike, no livro Morais e Dogmas, na página 213 e 214. Toda loja maçônica é um templo da religião e suas técnicas e instruções em assuntos religiosos. É a verdadeira religião revelada a nós pelos patriarcas antigos. E isso o que a maçonaria ensinou por muitos séculos. E vai continuar ensinando por muito tempo. Até a volta de Jesus, né? Depois não vai existir mais nada disso.
Perguntas à maçonaria. Será que a maçonaria é uma organização cristã? Não é. Eu já falo que não é, mas vamos ver o que fala ali. Albert G. Maclean, maçom de grau 33, Enciclopédia da Maçonaria, página 182, vamos lá. Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição cristã, os judeus, os muçulmanos e os brahmanas, os budistas, não poderiam ser parte da sua iluminação. Quer dizer, não é organização cristã, é religiões falsas, vãs. Não tem parte de religião. É vãs, é o cavalo amarelo do Apocalipse. A maçonaria é ou não cristã? Do livro F. McKinney, de Masonic Friend, Meu Amigo Maçom, página 1. Vamos lá. A maçonaria não é cristã, nem um substituto para ela. Exatamente, esse cara está certo. Não é cristã. Albert Pike, no livro Morais e Dogmas, página 275. A religião e filosofia da maçonaria é rejeitar todas as especulações inúteis do Zend Avesta, da Cabala, dos gnósticos e das escotas. Aí no Ibaiden, página 741. A maçonaria é uma busca da luz. E essa busca nos leva diretamente de volta, como você percebe. A Cabala, naquela antiga e pouco compreenda mistura de absurdo com a filosofia. O iniciado encontrará a fonte de muitas doutrinas. Aí na página 744, Biden fala: todas as verdadeiramente dogmáticas saíram da Cabala e retornaram a ela em tudo científico e grandioso nos sonhos religiosos dos Illuminatis. Jacob Boehme, Springergão, São Martin e outros tudo vem da Cabala, a qual todas as associações maçônicas devem seus segredos a seus símbolos. O povo tem que parar de ficar, deixa eles lá. Deixa eles lá servir a Satanás deles lá. E a pessoa que fala isso não serve nem a Deus. Então, quer dizer, fica em cima do muro, como muitos cristãos têm hoje. Fica em cima do muro. Tá vendo bruxos levantando estatuetas de Satanás em regiões aqui do Brasil? Tá vendo estatuetas de demônios sendo levantado e ninguém fala nada? Quer dizer, tá uma barbúndia total. Acha isso normal, como se diz, e não é. Mary Palmer, Locked Case of the Freemasonry, Chaves Perdidas da Maçonaria, página 65. Ele fala: o verdadeiro maçom não se limita à religião. Ele percebe pela divina iluminação da loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda ou Maomé. O nome significa pouca coisa, pois se reconhece somente a luz e não quem carrega a luz. Ele adora em qualquer templo. Ele se prostra diante de qualquer altar, seja no templo da mesquita ou na catedral, percebendo que a verdadeira compreensão é aquela que vem da verdade espiritual. Quer dizer, preciso falar mais alguma coisa? A evidência está mostrando. Ele não quer saber de religião nenhuma. Ele quer se prostrar à iluminação que é trevas. Pensa que é iluminação, mas é trevas. Ele está se jogando para as trevas. Os 5 pontos de comunhão: pé com pé, joelho com joelho, peito com peito, mão com costa e boca com ouvido. Isso é idêntico ao que é usado ao rito jurídico da bruxaria. Tá vendo? E muito usado também em outros ritos como os ritos alexandrios e grandinerianos. Aí você fala para mim o que aconteceu com Lázaro, o que acontece com os jovens que invadem escolas e matam inocentes, crianças inocentes. O que levaram a eles fazer isso?
livros de bruxaria, livros que ensinam coisas erradas. Aí os palestrantes, os pregadores, pastores que pregam isso são mentirosos, participam de seitas. Quer dizer, um erro encobrindo outro erro, como eu disse lá quando foi formada a maçonaria. Quer dizer, será que nós participamos de seita? Ou vocês, ou aqueles que criticam, não estão participando? Não sei. Eu garanto a mim que não participo. Passar o nome secreto ou uma mantra de boca a boca é prática de magia antiga refletida na palavra hebraica Kabbalah. Esta é a transliteração das 3 letras hebraicas KBL, que significa de boca ao ouvido. Quer dizer, Wittgenstein Lorg. Tá vendo? Continuando na perguntas à maçonaria. Por que a Bíblia está no altar das lojas maçônicas? Não é uma prova que a maçonaria é baseada na Bíblia? Aí quem diz isso? The Digest of Masonic Law Levy, o resumo da lei maçônica, página 207 e 209. A maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia, tá certo? Ela não foi fundada sobre a Bíblia, pois se tivesse sido, não seria maçonaria, senão outra coisa. Exatamente, tá certíssimo o que esse cara aqui diz. Outra pergunta. Mas e Deus e o seu Filho Jesus Cristo? A humanidade totalmente é o único Deus pessoal. J.D. Buck, maçom de grau 32. Mystic Masony, maçonaria mística, página 136. Tá vendo? O verdadeiro maçom fala que não é Deus e Jesus Cristo não está participando ali. É um Deus pessoal. Tá vendo que eu dei a letra menor ali, minúscula? Deus pessoal, que é Baphomet. É o Deus da maçonaria. Albert Pike, no livro Morais e Dogmas, página 11. A Bíblia é considerada nele em uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã, somente porque ela é o livro sagrado da igreja cristã, o Pentateuco hebraico numa loja hebreia, e o Alcorão uma loja muçulmana. Devem estar sobre o altar, só um deles e mais o quadrado e o compasso, que, entendidos corretamente, são as grandes luzes pelo qual o maçom deve andar e trabalhar. Quer dizer, engano total. Lynn Perkins, Timiani e Freemasonry, o significado da maçonaria, página 95. A maçonaria ensina que a redenção e a salvação estão no poder e na responsabilidade do maçom, individual. Salvadores como Irão Rabi podem e vão mostrar o caminho, mas os homens devem sempre seguir e demonstrar, por si próprios, seu poder para se salvar, para construir seu tecido espiritual do seu próprio modo. Todo homem em sua essência é seu próprio Salvador e Redentor, pois se não consegue se salvar, ele não será salvo. Quer dizer, está falando aqui que quem entra nessa prática pagã tem que se salvar a si mesmo. Não tem ajuda de Deus ou de deuses pagãos. Ele tem que se prominar Deus, como se diz, para conseguir escapar das provas maçônicas. Quer dizer, fala para mim, muitos estão lá na maçonaria para ganhar poder, para ter poder na vida, para ganhar riquezas. Agora fala para mim se vale a pena. Não vale a pena, povo de Deus, não vale a pena. É você se jogar nas trevas fácil, fácil. E você, como se diz, vai perder a sua alma, igual Jesus fala nos evangelhos.
O que faz um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quer dizer, exatamente o que eu estou falando. No livro de Pearson, de traduzir Orgia in the Airline Story, e Freemasonry, as tradições, origens e história da antiga maçonaria, página 240. O autor maçom, A.T.C. Pearson, admite: a lenda maçônica permanece por si mesma sem o apoio da história ou de qualquer outra tradição. E nós prontamente reconhecemos em Irão Abifi como a Osíris dos egípcios. Tá vendo? Osíris dos egípcios. E tá certo. Os Mitras dos persas, o Baco dos gregos e o Dionísio da fraternidade dos artífices e os Ates dos frígios. Deuses cuja paixão, morte e ressurreição eram celebradas por esses povos antigos, respectivamente. Quer dizer, não está falando nada de Bíblia aqui. Somente o que eles faziam dentro da maçonaria. Quer dizer, você fará parte disso? Não indico que não. Aí está. Ritos maçônicos. Templos maçônicos. Olha só as figuras. A imagem do bruxo. Quer dizer, olha o que é feito lá dentro. Joias do grão oficial da grande loja da Inglaterra. Quer dizer, olha os símbolos. Charles G. Burger, Orly Public Heritage, A Nossa Herança Fálica, Nova York, página de 1966, na página 48. Assim, esses símbolos passaram a ter dois significados esotéricos e esotéricos, né? O significado esotérico era o verdadeiro significado original, compreendido por apenas um dos poucos e muito bem guardado por eles. O significado esotérico foi inventado e modificarão para dar uma explicação à massa. Os mistérios sagrados que às vezes são mencionados em conexão com muitas religiões antigas, que foram bem guardados pelos iniciados, são significados esotéricos nas religiões do passado. Esses mistérios eram simplesmente a continuação das formas mais simples do antigo culto ao sexo. Tá vendo? Que é sujeira? É baixo, como se diz. Agora, continuando na perguntas à maçonaria. Os maçons iniciados, eles também estão enganados? Com certeza. Antes de ler, eu já falo. Albert Pike Moraes e Dogna, na página 819. Os graus azuis são como se fossem o pátio do pórtico do templo. Parte dos símbolos é mostrado aqui para os iniciados, mas ele é intencionalmente enganado por falsas interpretações. Não se quer que ele compreenda isso. O que quer que ele pense que compreenda. A sua verdadeira explicação é reservada para os avançados, os príncipes da maçonaria, todo o corpo da arte sacerdotal real, ocultos tão cuidadosamente por séculos nos altos graus da maçonaria. Ano passado, antes de eu sair de férias do meu trabalho, um homem, um professor de física, ele foi comprar uma coisa na loja. E conversando, conversa vai, conversa vem, ele foi falando para mim que ele fez parte da maçonaria. Estava falando das coisas do mundo, né? Começou assim falando das coisas do mundo, né? Dos jovens, né? Que se entregam às drogas, às bebidas. Ele estava falando isso, né? E rolando a conversa, ele falou que fez parte da maçonaria. E eu falei para ele todos os graus da maçonaria. Ele falou: olha, rapaz, você tem bom conhecimento. Você falou todos os graus da maçonaria aqui para mim. Você tem um bom estudo. Quer dizer, e já falaram para mim: você é cristão e fica aprendendo coisas pagãs. Não é aprendendo, é relatando. Para que eu possa mostrar para vocês
o que realmente está acontecendo no mundo. Você acha que eu tenho o prazer de ler isso daí? Não, não tenho prazer. Mas eu vou mostrar para que vocês vejam o que é a maçonaria. O que acontece lá dentro. E você fará parte de lá? Eu dou um conselho para você que não. Se volta a Deus e vai para a luz e não para as trevas. Praticamente você já está nas trevas. Saia das trevas e vai para a luz. Não se afunda mais nas trevas. Albert Pike, no livro Morais e Dogmas, páginas 104 e 105. A maçonaria com todas as religiões de mistérios, o hermetismo ou alquimia. Esconde seus segredos em todos exceto dos avançados e dos sábios, dos efeitos, e usa falsas explicações dos seus símbolos para enganar aqueles que merecem ser enganados, para esconder a verdade que se chama luz deles, e para afastá-los dela. O índigo e o incapaz não devem ter acesso à verdade ou ele e perverteria. Por isso a maçonaria cuidadosamente esconde os seus segredos e intencionalmente engana os intérpretes presunçosos. Quer dizer, ainda eles atacam historiadores. Aí está uma maquete maçom. Olha só. Símbolos. Esse G nunca me enganou. Esse símbolo do G aqui. Tem no centro da cidade. Eu falei, mas caramba, não é coisa cristã isso aqui. É coisa mundana. Mas eu não sabia que era da maçonaria. Tá vendo? Eu tenho a percepção de coisas erradas. E sempre desconfiei. O profeta Mani é pintado no Templo da Caverna 285 em Durindigi, junto com Fuxi e Nua, as divindades do Sol e da Lua. Na mitologia chinesa, Fuxi carrega em esquadrão Niwa um par de compassos. Quer dizer, além de ser nada, coisas vãs, pagãs, não tem curiosidade nenhuma, como se diz, não tem fundamento nenhum. Aí está, símbolos maçons, né, satânicos, aí mais símbolos, vestimentas, cordões, né? Aí está, para vocês verem o que é da maçonaria. Olha só, o olho que tudo vê, né? Que, como se diz, que tem na nota de $1. Então, o mundo está servindo a maçonaria. E poucas pessoas, e muitas pessoas, não estou falando poucas não, muitas pessoas não vê. Serpentes enroladas em anéis e globos, e saindo dos globos são comuns na Pérsia, no Egito, na China e nos monumentos da Índia. Vishu é representado como se fosse uma serpente enrolada. Quer dizer, Albert Pike no livro Morais e Dogmas. Grau 25 você se aprende isso, olha só. Que é sem fundamento. Vai à Bíblia Sagrada, aprende a palavra de Deus, que é a melhor coisa. É o fundamento melhor. É a luz que você está buscando e procurando. Que coisa, né? A serpente é um símbolo e protótipo do Salvador universal, que redime os mundos ao dar à criação o conhecimento de si mesmo e a percepção do bem e do mal. Grau 33, olha só. Você aprende tudo, olha lá. Fênix de duas cabeças, águia. Chaves conflitantes. Símbolos pagãos e religiosos. Quer dizer, para o grau 32 da maçonaria. O sublime príncipe do segredo real. A figura hermafrodita é o símbolo da natureza dupla como antigamente atribuída a Deus, como gerador e produtor como Brahma e Maya entre os arianos, Osíris e Ísis entre os egípcios. Como o sol era masculino, assim a lua era feminina, e Ísis era ambos. Quer dizer, olha só a enganação. A irmã e a esposa de Osíris. O compasso, portanto, é o símbolo hermético da deidade criativa, e da esquadria é da Terra ou universo produtivo.
Quer dizer, só coisas erradas, só coisas enganosas. Ritos escoceses da maçonaria. Areopagos, graus tradicionais e cavalaria. Capítulo de grau filosóficos. Quer dizer, o grau 33 é soberano grande inspetor geral. Aí você vai vendo, né? Todos os graus aqui que as pessoas passam. Aí o primeiro grau que é aprendiz, que você entra, né? Concílio de graus históricos. Loja da perfeição, graus inefáveis. Loja azul, graus simbólicos. Tá vendo? Vou dar um relax aqui. Primeiro, quando a pessoa entra, ele é aprendiz. E primeiro, para assinar um contrato, ele tem que perfurar o... cortar um pouquinho aqui perto da mão para sair o sangue, e o sangue dele espergir no contrato, que é uma assinatura, que se fosse um carimbo, que ele está, a partir daquele momento, está fazendo parte da maçonaria. É como se diz assim, de você ficar preso lá dentro, de eles garantir que você não vai sair. E o segundo passo é de uma pessoa que está amarrada e, e vendada, e vedada, né? A pessoa fica perguntando para ele se ele quer fazer parte da maçonaria. E a pessoa não vê ele. Então, quer dizer, tá explicado como eu não sei? Como eu sei da maçonaria? Demolay se reúne numa sala da loja. Cavaleiros de Colombo. Quer dizer, enganação, enganação. Presidentes e pessoas importantes da sociedade fazendo parte da maçonaria. Sede do Conselho Supremo, do Rito Escocês da Maçonaria, Jurisdição do Sul, EUA, Estados Unidos, olha só, Estados Unidos. Em Washington, o engano fatal. Na cerimônia do grau 33, de iniciação, o juramento é feito selado bebendo vinho dentro de um crânio humano, olha só, a sujeira. Que este vinho que eu agora bebo se torne num veneno mortal para mim. Veneno mortal para mim. Olha só. Com o suco da cicuta que Sócrates bebeu. Se algum dia, voluntariamente ou não, violar este voto. Um membro vestido de esqueleto coloca os seus braços ao redor do candidato, que então fala, e que esses braços frios me envolvam para sempre, se eu voluntariamente ou não violar este voto. Quer dizer, olha que sujeira, hein? Que coisa pagã. Aí está, símbolos, êxtases, que são distribuídos nas festas de reiki, que falam aí, e os jovens bebem os êxtases, são organizações pagãs que estão ali junto e que distribuem os êxtases. Não se enganem, não acha que Guilherme, você está errado. Fica colocando isso em festa. Fala pra mim, vem cá. Chega mais perto. Festas como de reiki, essas festas mundanas, são cristãs? A primeira pergunta que eu faço para vocês, são cristãs? Geralmente não. Realmente não, né? Como se diz. Então, quer dizer, eu estou errado em falar isso? Não estou errado. Cuide de seus filhos. Evite deles frequentar essas festas mundanas. Leva eles a Bíblia Sagrada. Ler o Evangelho. Olha só, um coral, quando canta um hino para o Papa, olha só, os símbolos, é o símbolo maçom. Quer dizer, crianças não sabem de nada, é colocado a roupa nelas ali, e simplesmente é um lindo canto
para o Papa. Olha o engano. Olha os símbolos maçônicos. O pentagrama, o dicionário do miticismo. O pentagrama é considerado pelos ocultistas como o meio mais potente de invocar os espíritos. Quando a única ponta da estrela aponta para cima, é considerado como um sinal do bem e significa que está chamando espíritos benignos. Olha só. Quando o único ponto aponta para baixo, é um par de pontos que ficam por cima. É um sinal do mal. Ah, com certeza, não precisava nem falar, né? É usado para invocar os poderes das trevas. Ainda bem que falou que é uma coisa do mal. Seria enganoso se falasse que era um poder de Jesus Cristo ou de Deus. Pelo menos usou o poder do mal, tá certo? Os maçons dos Estados Unidos têm um acordo tácito, se é referido a ele, e o pentagrama como um símbolo das 5 pontas da comunhão, que contornos da estrela de 5 pontas são os mesmos que aqueles do Penafra ou Pitágoras. Albert G. Maclay, Enciclopédia da Maçonaria, página 358. E Biden, na página 762 e 763, fala: na ciência da mágica, o pentalfa é chamado de pentagrama, misterioso e sagrado, o pentagrama da estrela dos magos. Em virtude do número 5, você tem um grande comando sobre os espíritos das trevas, por causa de seus 5 triângulos duplos e seus 5 ângulos agudos dentro de 5 ângulos obstusos. Portanto, esse interior em forma de pentágono contém em si mesmo muitos grandes mistérios. Jamais, que isso? É um coisa cristão. Quer dizer, estou aqui fazendo um parágrafo. Que coisa, né? Estados Unidos, um país protestante que abraçou os pais peregrinos em torno da maçonaria. Olha só, é a besta que sobe da terra mesmo, né? Que fala como que parece cristão, mas fala como dragão, né? E muito mais importante que os homens intentem se tornar cristos do que acreditam que Jesus era o Cristo. Quer dizer, olha só, coisa da maçonaria. O Catecismo da Igreja Católica ensina: porque o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar deuses. Olha só. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos nós que nos tornamos Cristo. Quer dizer, Cristo veio ao mundo, à terra, para nos levar à luz. E não se tornar deuses, como está falando aqui. É de nós ir buscar a Jesus, de ser salvo pela graça, de obedecer às suas doutrinas, os seus fundamentos, os seus mandamentos, inteiramente a adoração a Ele, e não se tornar deuses, como o catecismo está falando aqui. Quer dizer, eu vejo muitas pessoas sinceras que estão sendo enganadas, está dentro de um globo fechado. As pessoas estão hoje dentro de um globo fechado, sendo introduzidos ao iluminismo, aqueles caras que igual ensinava na TV que era fingimento, que colocava a mão na cabeça da pessoa e fazia hipnose. Hoje o mundo está em hipnose, dentro do globo, tão bobos assim, ó, dentro de um globo. Por quê? Estão sendo enganadas, o catecismo da Igreja Católica falando isso. Quer dizer, fala para mim, povo de Deus, é enganação. Marilyn Mason, do grau 33, Homem é Deus sendo feito. Olha só. George Sternmühl, um escritor maçom, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha lá.
que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em todos, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Olha só que enganação, hein? Que coisa, hein? O homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda alma humana. É como se diz assim: no engano falou uma verdade. Mas, como se diz, eles são enganosos. Aí está o mais símbolos maçons. Um triângulo com uma ponta para baixo é chamado do triângulo da divindade, ou triângulo da águia. Com uma ponta para cima é chamado como triângulo da terra, ou triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Olha só que coisa, hein? Eu estou trazendo para vocês. E é nessa cena aí que o homem está segurando como um ventrículo, é os mandatários do mundo, presidentes, senadores, a política em geral, que agora em outubro vai ter as coisas, vai ter voto político, são controlados pela mídia, pela sociedade. Eles são que nem eles são que nem aqueles bonecos que os ventrílogos, são os ventrículos. Cada país tem o seu ventrílogo. Lula, aqui no Brasil. Na Argentina é o... Não esqueci o nome lá. Todos os presidentes dos países são os ventrílogos. São os senhores do mundo, né, os mandatários, ficam mexendo neles assim. Por quê? São controlados. Parem com isso de brigar esquerda com direita. É mentira. Esquerda e direita vão se unir daqui para frente, no futuro. Deixe disso. Com a ponta para cima, o triângulo esquilátero representa a Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta a pira funerária em direção ao céu. Esse símbolo é familiar para nós, os maçons, de vários graus, principalmente do 30º grau. Olha só a enganação. Planta de Kerman, Ohio, marcador histórico. Hector Byrne em um maçom agrimensor que faz a planta original de Shandushi, como Portland, em 1816. Traçou as ruas para formar um emblema maçônico. As avenidas Huron e Cristal são os braços da bússola. Nas ruas Elohim e Prilhar são os lados da bússola maçônica. A primeira loja maçônica em Sandurisk foi fundada em 1819, com Kilburn como o venerável mestre. Quer dizer, olha só as enganações. A Ordem Internacional da Comaçonaria de Detroit Humani. O que é a comaçonaria? A comaçonaria é uma ordem maçônica internacional que aceita igualmente homens e mulheres. Está aberta às pessoas honestas de todas as raças, religiões e etnias. É bonito ver isso, né? Só que não. Será que os seus símbolos, palavras e expressões maçônicas são também encontrados no ocultismo? Com certeza. Em ritos modernos encontramos termos e expressões que também são usados na maçonaria, a aurora de ouro e muitas outras sociedades ocultas. Quer dizer, enganação. A Ordem da Estrela Oriental, a sede internacional, bem a Avenida New Hampshire, em Newark, em Washington, D.C. Está localizada em magnífico templo internacional, um dos bens mais valiosos e motivo de orgulho da Ordem da Estrela Oriental. É um templo que tem uma história rica e fascinante, que começou no início do século, em Washington, D.C. Quer dizer, enganações. Olha lá. Ritos escocês, ritos de York. Papa ao Conselho dos... Quer dizer, olha só, a torre inacabada, que é o óleo de Horus. O Papa, que é o venerável cristão, como se diz, olha só, Conselho dos 13, Conselho dos 33, Conselho dos 500, o Binay Bridge, o comunismo, o rito escocês, o rito de York,
Os maçons azuis, maçons de João, olha só. Rotary, os Leões, Odd Foreigners, etc. Inca, os escoteiros. Maçons sem avental. Humanismo. Olha só a sujeira. O Papa e o movimento dos escoteiros. Quer dizer, até o Papa é controlado. Ele é um ventrílogo ali. É dominado pelo Papa Negro, né, como se diz, que é o jesuíta. Mulheres famosas para a maçonaria. Helena Petrova Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. E tem também a Alice Bailey, né? Anne Bradshaw. Alice Bailey, eu fiz uma pregação falando que o ano de 2025, né, para frente, os enganadores, né, espíritos enganadores viriam. E está acontecendo, né? Infiltrando-se na política, como se diz. Helena Petrova Blavatsky, fundadora da Teosofia, e Alice Bailey. N. Bersenti, do grau 33, maçonaria. Alice A. Bailey, 1880-1949, sacerdotisa do movimento da Nova Era. Ela recebeu mensagens de um tribiano chamado Dirce Knud. Aí está. Livros maçônicos, figuras maçônicas, tudo feito a figuras. Uniformes maçônicos. E o comandante, né? Grau Comandante Soberano Erwin Clausen, 33. Este é o símbolo Baphomet, foi usado no Aleister Crowley. Quer dizer, olha só, Baphomet é o deus deles, Satanás, sala egípcia, Albert Pike sendo homenageado. Quer dizer, povo de Deus, é isso que a sociedade hoje ensina. A corrupção ou o chifre da abundância era um duplo simbolismo sexual. O chifre era masculino e a parte de dentro era feminina. O fruto de dentro simbolizava a produtividade da mulher. Quer dizer, olha só. Ísis sobre a serpente, Dionísio como uma criança. É isso, povo de Deus. A Proctis Noexagena com a Cornuposquia. Aí está um templo maçônico. Olha só. A astrologia é uma ciência que exige respeito dos estudiosos. Apesar da sua designação como uma arte negra, é de certo modo uma ciência da reflexão, uma ciência oculta. Essa ciência foi conhecida pela antiguidade como a arte da adivinhação. Do esta ciência, muitos dos nossos principais emblemas são tomados. A própria loja é uma representação do mundo. Ela é infetada com imagens do sol, da lua e das estrelas. Esses irmãos que se deleitam em traçar nossos emblemas há uma origem astronômica. Encontram no compasso o símbolo do sol e o seu pivô circular representado o corpo de luz. E as pernas divergentes seus raios. Quase nenhum dos símbolos da maçonaria são mais importantes em seu significado de maior aplicação que o sol como regenerador ou que dá nova vida em todas as coisas. Representa também a adoração fálica, a qual é feita como uma parte importante dos mistérios. Quer dizer, povo de Deus, vai-se para a Bíblia e não esqueçam essas coisas mundanas. Mesma a cerimônia de iniciação da maçonaria. Olha só. Olha como feitos. Que buscam poder, buscam riquezas, mas fala para mim se vale a pena. Quer perder almas? Eu não quero perder a minha alma. Quero ganhar. Quero ficar com a minha alma para ganhar a vida eterna e não a morte eterna. Quem é o Deus da maçonaria? Olha só a pergunta.
o que é mais absurdo e mais ímpio do que atribuir o nome de Lúcifer ao diabo. Isto é, o mal personificado. O Lúcifer intelectual é o espírito da inteligência e do amor. Ele é paracíclico, o advogado defensor, é o Espírito Santo. Olha só. Olha aqui, ó. Vamos lá. Mexendo com o Espírito Santo, olha só. Eita. Onde Lúcifer físico é o grande anjo do magnetismo universal. Olha só a pachorra, como se diz. Lúcifer representa a vida, pensamento, progresso, civilização, liberdade e independência. Lúcifer é o Logos, a serpente e o Salvador. Quer dizer, olha só. E este Satanás é o Deus do nosso planeta e o único Deus. Olha que coisa enganosa. Albert Pike, do grau 33. Lúcifer é o portador da luz, nome estranho e misterioso para assinar ao espírito das trevas. Lúcifer é o filho da manhã. Ele é o que carrega a luz, com seu esplendor intolerável. Ele cega as almas fracas sensuais do egoístas, definitivamente. Que coisa, hein, povo de Deus? O diabo é a representação do ateísmo, ou a idolatria. Para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força criada para o bem. Olha, para o bem, olha só. Mas pode servir para o mal. Este é um instrumento da liberdade ou de livre-arbítrio. Eles representam esta força que preside a geração física sobre a forma mitológica do deus Pan, que veio do bode do sábado, irmão da antiga serpente e do portador da luz, o fósforo, do qual poetas fizeram o falso Lúcifer da lenda. Que coisa, hein? É isso que os alunos da faculdade aprendem. Olha só que coisa, hein? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer, olha só, não vou ler porque fica muito grande o vídeo. Olha só. E outra, né, ficar falando que Satanás é Deus não vira, né, como se diz. Mas olha só, mostrando para vocês coisas enganosas. Coisas que eles se entregam totalmente a Satanás e não tem pudor de nada. E você vai fazer parte disso? O verdadeiro nome de Satanás, os cabalistas dizem que é Jeová Deus. Olha só, invertido. Que coisa, né? Pois Satanás não é um Deus negro, mas a negação de Deus para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força. Para conceber a Deus, os cabalistas imaginam como um ser, uma luz muito oculta. Quer dizer, que coisa, hein? Primeira invocação dirigida ao Imperador Lúcifer, mestre e príncipe dos espíritos rebeldes. Eu te conjuro a que saias da tua morada, em qualquer parte do mundo que estejas e que tu venhas até aqui comungar comigo. Tudo que Satanás imita tudo que é de Deus, né? E o chamado que Deus faz pra gente é que nem fez com Abraão. Saia da tua casa, saia da casa da tua parentela e siga-me. Vai para onde eu te disser que vá. Quer dizer, é um chamado. Erradamente, Satanás imita, como se diz. Quando o maçom aprende que a chave do guerreiro é a própria aplicação do dinamo da força viva, ele aprendeu o mistério da sua arte. As energias de Lúcifer estão em suas mãos e antes que ele possa dar um passo para frente e para cima, ele precisa provar sua habilidade de aplicar corretamente essa energia. Ele deve seguir os passos do seu ancestral, Tubal-Caim, que com a força poderosa do deus da guerra transformou sua espada num arado. Quer dizer, que coisa, hein? O diabo agora é chamado de escuridão pela igreja, mas na Bíblia ele é chamado de filho de Deus. Veja Jó. Filho de Deus. Olha só que coisa, hein? E veja Isaías. Estrela brilhante da manhã. Lúcifer. Veja Isaías. Olha que coisa, hein? Há toda uma filosofia da arte dogmática da razão, porque o primeiro arcanjo que saiu das profundezas dos caos que era chamado de luz, Lúcifer, o filho luminoso da manhã, ou a aurora malvática. Ele foi transformado pela igreja em Lúcifer, ou Satanás, porque ele era o mais elevado, mais antigo que Jeová. Mais antigo que Jeová, quer dizer, ele foi criado por Deus e mais antigo. Que coisa, e tinha que ser sacrificado em benefício do novo dogma. Que enganação. Jeová é historicamente como Elohim e também serpente ou dragão que tentou a Eva e o dragão no símbolo antigo da luz astral, principal que é a sabedoria do caos. Que coisa enganosa.
Quer dizer, olha só, olha a barbúndia. Então, quer dizer, é umas coisas enganosas, povo de Deus, que você não precisa fazer parte disso e nem de acreditar nisso. É como se diz assim, é ver o que eles fazem, o que eles escrevem disso daí, se entregando totalmente a Satanás. Tá vendo? A explicação esotérica pode, contudo, trazer a ordem na confusão, na qual Jeová se torna em Saturno, e Miguel e seus exércitos é Satanás. Exército é Satanás. Quer dizer, eu tenho que ler isso, povo de Deus. É como se diz, eu vomito para isso. Estou mostrando para vocês lerem. Eu não tenho prazer de ler. Desculpem a minha decisão, mas é difícil. Estou trazendo para vocês verem o que acontece. Olha só, quando você entra um juramento, olha só. Estou mostrando para vocês aqui, eu não vou ler, mas eu vou trazer aqui, estou mostrando para vocês. Que coisa nojenta é. Agora esse daqui eu vou ler porque, olha só, fazendo sobre as 3 guerras mundiais. Quer dizer, que a terceira ainda não saiu. Albert Pike planejou 3 guerras mundiais em uma carta a Mazie em 15 de agosto de 1871, e até recentemente exibida no Museu Britânico. Ele escreveu: devemos descandear os nilitas e os ateus, e provocaremos um formidável catolicismo social, em que o seu horror mostrará claramente às nações efeito do ateísmo absoluto, a origem da sovejaria e o tumulto mais sangrento. Então, por toda parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra a minoria dos revolucionários exterminarão os destruidores a civilização, e a massa desiludida com o cristianismo receberá a luz para através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Olha só. Será a destruição do cristianismo e do ateísmo. Ambos serão conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Tá vendo? Que eles provocaram as 2 guerras mundiais. Olha só. O olho que tudo vê é importante símbolo. Quer dizer, importante símbolo. Olha só que coisa, hein? Babel, olha só. Falando de Babel. Nimrod, olha lá. Que coisa, hein? É como se diz, povo de Deus. Está aí mostrando para o mundo a enganação. E claramente vocês vai lá e critica o autor, critica o pregador. Não é. Historicamente está mostrando. Vamos ler Efésios capítulo 5, versos 8 a 11. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las. Efésios capítulo 5, versos 8 a 11. Quer dizer, então foi isso, povo de Deus. Temos que ir para a luz e não para as trevas. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Faça-me de mim o seu servo, fez de mim o seu servo para pregar essas verdades de toda a palavra, de toda a sua palavra, meu Deus, para as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!